Olá, sou Ari Protásio, pianista, cantor e palestrante, um apaixonado pela vida, e hoje trago mais um vídeo da série Você Pode, onde estarei entrevistando a simpaticíssima Lúcia Helena, youtuber de sucesso, arquiteta, professora de maquiagem no YouTube para deficientes visuais. Confira, será uma entrevista imperdível. Mas antes, deixe aí o seu like. Caso não esteja inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as minhas novas notificações. Oh, que prazer, Lúcia, muito obrigado por você estar me recebendo hoje aqui. É uma satisfação muito grande poder entrevistar uma pessoa que tem aí um trabalho super ativo no YouTube. Muito obrigado mesmo pela sua generosidade. Eu que agradeço pelo convite. Lúcia, você é baixa visão. Sim, sou baixa visão. Eu tenho a doença de Stargardt, é uma doença genética. Ela vem provocando a perda visual desde os 8 anos de idade. Então, até os 8 anos eu enxerguei normalmente e nessa idade comecei a ter um pouco de perda mais significativa. Então, aí que eu senti o início da perda visual com a doença. Certo. E fui diagnosticada. E o diagnóstico dessa doença é complicado? Bom, o diagnóstico é complicado porque os oftalmologistas não especializados em retina têm dificuldade de diagnosticar. Apesar de que, no meu caso, eu já fui diagnosticada na primeira consulta com o oftalmologista depois que eu me queixei, né, que não estava enxergando bem na escola. Poxa, então você teve sorte de já ter um diagnóstico logo inicial. Sim, tem muitas pessoas que acabam tendo outros diagnósticos até chegar nesse diagnóstico. E existe algum tratamento para que se impeça a queda da visão? Não, não existe nenhum tratamento. O que existe são algumas ferramentas que a gente tem para tentar manter a visão por mais tempo. Então, assim, tomar vitamina, evitar o consumo excessivo de vitamina A, óculos escuros. Ah, ok. Eu assistindo alguns dos seus vídeos, aliás, o canal dela, gente, vale muito a pena. Um canal super rico, com um conteúdo, assim, super interessante para que você conheça um pouco desse mundo do baixa visão, e ela prospecta muitas situações falando sobre acessibilidade. Então visita lá, Lúcia Helena Florio, é isso? Isso, Lúcia Helena Florio. Olha só, desculpa a pronúncia errada. Então quer dizer que com 8 anos você teve esse diagnóstico, e isso é provocado pelo mau processamento da vitamina A na retina. Sim, é isso? Exatamente. A doença de Stargardt foi descoberto recentemente, que é um mau processamento da vitamina A dentro do olho, e aí vai acumulando resíduos e até que as células começam a não funcionar bem e acabam morrendo. O que me chamou muito a atenção foi a escolha da profissão que a Lúcia teve. Lúcia, Sim. Você já sabia que essa doença lhe provocaria a queda da visão. Sim. Mas mesmo assim você quis ser uma profissional no ramo da arquitetura. Olha, Sim. Ela não é brincadeira, não. O que te levou a escolher esse caminho? Porque é uma profissão extremamente visual, né? A arquitetura é uma profissão totalmente visual, né? Então a gente tem essa questão de se basear em algumas outras edificações que já foram realizadas como inspirações para a gente realizar um projeto. Sempre gostei muito da área de interiores, então buscando inspirações em revistas de decoração para elaborar um móvel, né? Fazer um armário, por exemplo, totalmente personalizado internamente para a pessoa usar conforme ela necessita. Então eu fiz toda essa parte, eu trabalhei com isso durante algum tempo. E quais foram os maiores obstáculos que você enfrentou por ter baixa visão? A confiança que eu era uma boa profissional na minha área. Você sofreu muitos preconceitos, muita rejeição por ser uma arquiteta de baixa visão? Sim, é difícil compreenderem, né, e darem credibilidade para uma pessoa que tem baixa visão. Contratar, né, uma pessoa que não enxerga direito para fiscalizar uma obra. Para cuidar de uma obra, Como né? que você vai fazer o desenho? Como que você vai fiscalizar uma obra, né? Mas eu consegui realizar alguns projetos, né, como um profissional autônomo, e tiveram pessoas nesse caminho que confiaram em mim, me entregaram o apartamento deles para eu realizar. Como é que você desenvolvia o teu projeto arquitetônico? O software que eu utilizava para fazer os desenhos, né, desenvolver todo o projeto, Sim. ele tem o recurso do Zoom.
Então eu fazia tudo com bastante zoom, né? Ok. E sempre abrindo e fechando o zoom para ver o projeto em geral e ver o projeto no detalhe e conseguir desenhar de forma precisa. Você foi uma das pessoas aqui no Brasil que desenvolveu, agora já num outro segmento, Sim. não deixando de mexer com a beleza, porque a arquitetura, ela é todo tempo, ela lida com a beleza das obras. Sim. Mas você desenvolveu uma técnica para que as cegas, as deficientes visuais, pudessem se maquiar sozinho. Em que momento foi que você teve esse clique? O que te levou a desenvolver essa técnica? Como é que é isso? Eu sempre gostei muito de moda. Ok. E aí eu acabei incorporando a maquiagem nesse meu interesse maior, assim. E comecei a assistir alguns vídeos e me deu um clique que eu fui procurar se tinha alguém no YouTube fazendo um vídeo, pelo menos um vídeo, explicando com alguma técnica diferente para alguém que não enxerga, né? E não tinha ninguém fazendo isso no YouTube. Ninguém? Aí eu olhei e falei, então eu acho que eu vou fazer isso, né? Aí eu costumo brincar que eu troquei o pó da construção pelo pozinho da sombra, pela base. da maquiagem, né? Entendi. E aí, você quando teve essa vontade de dar essas aulas, porque a aula acaba servindo para a pessoa deficiente e não deficiente, sim, não é verdade? Sim, porque a pessoa pode se maquiar com a mesma técnica tranquilamente. Com o desenvolvimento dessa técnica, a pessoa que é totalmente cega, ela consegue se maquiar com a autonomia de saber que aquela maquiagem ficou adequada para o rosto dela? Sim, porque eu explico sempre que a prática é algo essencial para a pessoa ter mais assertividade. Certo. Então, assim, não vai ser na primeira vez que vai dar tudo certo, talvez, né? Talvez ela precise praticar e conhecendo tanto a sua dimensão do rosto, as partes do rosto, como é a sua pálpebra, para poder aplicar os produtos. Então, conforme a pessoa vai desenvolvendo mais essa sensibilidade tátil, tanto da mão quanto do rosto, ela consegue fazer isso com mais precisão, com mais confiança em si mesma, né? Certo. E também, assim, começando a usar os produtos mais adequados para a sensibilidade tátil. Então, eu prefiro, por exemplo, usar mais os produtos secos do que os cremosos. Porque os cremosos podem enganar um pouco a sensibilidade da ponta dos dedos. Sim, e ele é mais difícil de você, sem ver se está bem espalhado, né? Ele pode secar antes que você consiga espalhar totalmente, né? E fazer Porque a maquiagem é muito assim, a gente deixa o produto ficar mais esfumado nos olhos, ao redor dos olhos, o blush. O que significa o produto esfumado para quem está nos assistindo ali entender, né? Porque de repente tem aquela deficiente visual que está ouvindo esse vídeo agora e ficou super interessada, fala, puxa vida, eu vou poder fazer a minha própria maquiagem. Você imagina o quanto a pessoa se sente empoderada nesse momento, sim, não é verdade? Verdade. O que significa esfumado? O esfumado, antigamente se falava esfumaçado, né? É como se fosse dar uma fumacinha, né? Dar certo. aquele degradê de forma que não fique como se fosse uma chinelada. Entendi. Sabe? Que fique algo harmonioso, fique um degradê, né? Na pele. E a sua técnica, Lúcia, você podia falar um pouquinho de como funciona essa técnica, principalmente para aquela pessoa que não tem nenhum resíduo visual? Bom, os pontos fundamentais, a sensibilidade, como já falei. Sim. A quantidade de produto que você usa, então tem que ser igual para os dois lados do rosto. Ok. Usar as duas mãos na aplicação, então isso é algo que eu adaptei para mim, né? Eu que criei essa forma de aplicar com as duas mãos, porque quando você aplica com as duas mãos ao mesmo tempo, você tem mais certeza que vai ficar parecido, pelo menos, dos dois lados. A mesma quantidade de produtos, os mesmos movimentos. Okay. Então, na hora de aplicar, por exemplo, uma sombra sobre as pálpebras, eu aplico com os dois dedos anelares das duas mãos. Perfeito. E aí eu faço os mesmos movimentos. Eu pego a mesma quantidade de produto. Então, por exemplo, eu vou pegar lá na sombra, né, no estojinho de sombra. O lado direito, dou 3 voltinhas. O lado esquerdo, dou 3 voltinhas, com as duas mãos.
E aí eu tiro o excesso para não ter excesso que caia no rosto, então para não ficar borrado. E aí eu já aplico com o mesmo movimento dos dois lados. Então isso facilita para que a gente tenha mais assertividade. Assimetria, assertividade. Perfeito. Lúcia, o que hoje, né, significa para você poder ensinar essa técnica para deficientes visuais, para cegas? O que representa isso hoje para você? Olha, Ari, eu converso com muita gente. Sim. Né? Eu participo de muitos grupos, né, de pessoas que têm deficiência visual, nas redes sociais em geral. E tem muita gente que vem desesperada, tem muita gente que vem com depressão, tem muita gente que vem realmente buscando uma ajuda, né? E é uma forma que eu encontrei de ajudar as mulheres que têm baixa visão ou que são cegas a terem mais autoestima. Então a minha preocupação foi levar isso de uma forma que a mulher não deixe de se cuidar porque ela está perdendo a visão. Não estou mais me vendo no espelho mesmo, não estou mais conseguindo ver meus olhos. Né? Então a pessoa vai deixando de lado a aparência. E eu acho que em muitos casos, principalmente no convívio em sociedade, nós somos julgados pela aparência, né? O mundo ele é muito visual, né? Sim, para conseguir um emprego, para ir a uma festa, a gente tem que ter um pouco de vaidade nesse sentido, porque a visão da sociedade, às vezes, para as pessoas com baixa visão ou cegas, né, os deficientes visuais em geral, às vezes as pessoas têm pena, falam, coitado, né? e aí você se apresentando bem, a pessoa tem uma outra visão de você. Né? Então, acho que isso que traz muita importância nessa questão do se cuidar, se arrumar bem. Da autoestima, mesmo, né? Trabalhar a autoestima das pessoas. Sim, né? Da pessoa se apresentar e se sentir bem. Né? No seu canal, você propaga muitos vídeos sobre a acessibilidade. Eu acho isso muito bacana. É um trabalho que tem um valor social incrível. O que você me diz sobre a acessibilidade? Bom, Ari, hoje em dia as pessoas que estão estudando com baixa visão conseguem ter muitos recursos disponíveis. Então, usar tablet para estudar, pegar arquivos em PDF, livros em PDF, a gente consegue escutar através dos aplicativos de celular, no próprio computador, a gente tem os leitores de tela, a gente tem no próprio Windows as ampliações, né? Então, a gente tem muitos recursos hoje em dia que ajudam com que a gente tenha mais independência em todas as atividades, ao estudar, ao ler um livro, ao até encontrar um local, né? Até sair sozinho, por exemplo, chamando um carro de aplicativo, né? Um Uber. Então, a gente tem muitas ferramentas que ajudam a facilitar o nosso dia a dia. Então, você acha que hoje já está bem melhor essa questão da acessibilidade, não é? Sim, tem ainda muita coisa para ser desenvolvida, mas eu acho que hoje em dia, de quando eu comecei com a baixa visão até hoje, já evoluiu bastante. Lúcia, olha, é muito legal ver a tua história, porque você podia muito bem estar preocupada com o seu problema em resolver as suas questões, mas você foi além. Você hoje ajuda muitas pessoas, não é? Até trabalhar essa questão da autoestima, que parece que não, mas é o que nos move. Quando você está se sentindo bem, você tem força, você tem energia. Sim. E você hoje é uma das pessoas que tem feito isso com muita propriedade e, o mais importante, com muito respeito. Eu te admiro muito por essa postura que você tem, assim, e por você ser essa pessoa tão simpática, tão agradável. Eu queria que você deixasse uma mensagem. A minha mensagem é simples, corra atrás dos seus sonhos, procure saber mais sobre o que você precisa, um recurso que você precise, um contato que você precise para chegar a um caminho que você tem que trilhar na sua vida, né? Então eu acho que a gente precisa ir atrás daquilo que a gente deseja realizar e ter força, não desistir no primeiro degrau ali, né? Se o degrau está muito alto, procurar uma cordinha, alguma coisa que ajude a subir esse degrau, né? Então, quando o obstáculo aparece, é só um recurso para a gente contornar,
né? Para a gente achar um outro caminho, mas não desistir. E conforme a gente contorna, a gente aprende mais, né? Então a gente vai tendo mais bagagem para quando chegar lá, né, naquele objetivo, a gente já está mais forte, a gente já está mais feliz, né? Porque tudo que é mais suado dá mais satisfação, né? Que a gente, né, consegue se sentir melhor depois de algo realizado, assim, com muito esforço, com muita luta, mas com muita alegria também. Poxa vida, tá aí, gente, um exemplo de superação, um exemplo de persistência, um exemplo de resiliência e, além de tudo, uma pessoa que está preocupada com você em melhorar sua autoestima. Então não deixa de visitar o canal dela. Lúcia, muito obrigado, querida. Eu que agradeço, Ari. Tudo de bom. Eu agradeço. Obrigada pelo convite mais uma vez. Acredite, você pode. Que tal ser feliz?